Bem-vindos de volta à nossa disciplina de CRO aqui no IGTI. Espero que vocês tenham estudado já o Google Analytics. Se não estudaram, estudem, porque ele vai ser essencial para vocês. E hoje, dando sequência ao nosso assunto, a gente vai falar sobre priorização de hipóteses. Ok? Bom, pessoal, CRO, a otimização de conversão, não é algo assim tão popular entre os profissionais de marketing. Ainda é uma disciplina que está se desenvolvendo, tem muito espaço. Por causa disso, a gente vê que a grande maioria dos sites da internet não é realmente eficiente em termos de conversão. E isso abre uma infinidade de possibilidades de testes. Você pega um site padrão, vamos dizer um site médio, que a gente tenha na internet. Em condições normais, esse site vai possuir uma infinidade de possibilidades de melhorias que resultariam em boas hipóteses de teste. Então a gente precisa se organizar para poder priorizar isso da forma certa, senão você acaba se perdendo ou acaba não rodando testes tão relevantes, e é isso que a gente vai ver hoje como fazer. A gente viu que as possibilidades são muitas, e é justamente o que a gente está dizendo. Você precisa ter critério, você precisa adotar critérios para identificar quais são as hipóteses de testes realmente fortes, as hipóteses de teste que podem trazer não só um aumento de conversão, mas um aumento de faturamento efetivo para o seu negócio, para o negócio do seu cliente ou para quem quer que seja que você esteja prestando serviço. Todo teste AB, que é o resultado lá final do nosso processo de CRO, é rodar um teste AB para conseguir identificar hipóteses estatisticamente vencedoras, todo teste AB está sujeito a ser um teste perdedor. A gente também já falou disso. Existe esse estudo que diz que apenas 10% em média dos testes realizados trazem resultados efetivos, ou seja, são testes vencedores e com significância estatística garantida. Por que esse número é tão baixo? Porque as pessoas fazem errado. Se você faz testes bem embasados, como a gente mostrou na aula anterior, e prioriza bem os testes, você consegue ter números muito melhores do que esses aqui, ok? E aqui a gente tem uma grande verdade que às vezes as pessoas não enxergam. CRO é mais do que simplesmente testar. Eu pegar meu site e abrir um determinado dia e resolver fazer um teste sem embasamento, isso não é CRO. CRO envolve muita coisa que vem antes do teste em si. A otimização de conversão, um processo estruturado de otimização de conversão, como o próprio nome diz, é um processo. Não pode ser um dia de inspiração que você vai dizer, eu acho que se eu mudar isso aqui, eu vou ter um aumento de performance. Não se faz dessa forma. Então, o CRO é muito mais que simplesmente testar. Quando você trabalha, quando as pessoas trabalham desse jeito, o cenário que acontece é esse. Os testes aleatórios tendem a gerar pouco ou nenhum resultado. Então, você precisa embasar as hipóteses para, assim, você aumentar as suas chances de sucesso. De novo, dados. Sempre os dados. Não existe CRO sem dados. Continuando esse raciocínio, o que a gente quer dizer é que o CRO não é um processo fácil e nem rápido. O CRO é um processo que envolve uma certa complexidade. Então, não acredite em receitas fáceis, receitas prontas, que a gente está cansado de ver na internet, alguns gurus, alguns ditos gurus ou autodenominados gurus, que têm a receita para triplicar a conversão do seu site em 2 dias sem sair de casa. Gente, isso não vai acontecer, né? Não caiam nesse golpe, esse tipo de coisa não existe, até porque cada caso é um caso, você precisa se embasar. Copiar soluções de outros sites não é CRO. Promover alterações sem testes, isso também não é CRO. Criar testes sem embasamento, não é CRO, não é otimização de conversão. Aqui a gente está falando de palpites. E tomar decisões baseadas em opiniões, também não é CRO. Não existe opinião nessa disciplina. Dentro desse assunto não existe opinião, existe decisão embasada em dados. Por isso, a gente vai falar, objetivamente, de como priorizar as suas hipóteses de teste. Vamos dizer que você seja contratado para trabalhar com CRO em uma empresa, e essa empresa estava precisando muito de trabalhar o seu CRO. Por que ela estava precisando muito? Porque o site dela deve estar realmente muito ruim, deve estar convertendo nada,
E isso significa que existe ali uma série de possibilidades de melhoria para otimizar a conversão. Então você precisa se organizar, você precisa seguir um processo e você precisa priorizar corretamente as hipóteses. E aí ficam algumas perguntas. Uma solução fácil pode trazer resultados efetivos? Por outro lado, uma solução altamente complexa pode trazer resultados que compensem o esforço de implementação? E ainda, qual é o tamanho do impacto de um teste no faturamento? São exemplos de aspectos que você precisa considerar na hora de formular um teste, de propor um teste, uma hipótese, certo? Não adianta, por exemplo, você querer fazer um teste que vai te trazer um resultado razoável, mas que a implementação é extremamente complexa e vai te tomar meses de implementação, de horas de desenvolvimento, de esforço. Pode ser que esse teste, apesar de ter uma boa possibilidade de ganhar, pode ser que ele não se pague, que não valha o esforço de implementação daquela nova hipótese. Por isso, priorizar. Para te ajudar nessa tarefa, nessa missão, vou apresentar para vocês essa planilha de priorização de hipóteses de teste. Como isso funciona? Você vai listar as suas hipóteses que você levantou com base em dados, como a gente mostrou 2 aulas atrás, quando a gente falou de Web Analytics, de Google Analytics, a gente deu um exemplo de como inferir uma hipótese de teste a partir de dados do Google Analytics. Então você vai fazer isso de diversas formas, com pesquisas com o seu público, com Web Analytics, com mapas de calor, enfim, uma série de recursos que você pode usar para levantar hipóteses baseadas em dados. E aí você vai equilibrar, você vai somar a pontuação desses 3 quesitos aqui. A facilidade de implementação, a probabilidade de vitória e o impacto financeiro desse teste no negócio. Nesse exemplo que a gente tem. A hipótese 1, ela é uma hipótese relativamente fácil. Aqui eu usei uma escala de 1 a 3. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Acredito que 1 a 3 funcione bem. Pode dar alguns empates aqui, eventualmente. Se você estiver tendo muitos empates, aumenta a sua escala. Aumenta de 1 a 5 ou de 1 a 10 para você conseguir diferenciar melhor os testes. Então, aqui na escala de 1 a 3, a hipótese 1 tinha relativa facilidade de implementação, uma grande probabilidade de vitória, e o impacto financeiro seria muito grande em caso de vitória. Por isso, ela somou a nota 8. E por isso, ela foi a hipótese a hipótese priorizada aqui nessa planilha para ser testada. A hipótese 2, por sua vez, tinha facilidade de implementação similar, a probabilidade de vitória menor e o mesmo impacto financeiro. Então, o que desempatou aqui foi a probabilidade de vitória. As duas tinham a mesma complexidade de implementação, o impacto financeiro esperado também era o mesmo, mas a hipótese 1, a probabilidade de vitória era maior. Então, ela foi priorizada por isso. A hipótese 3 era mais fraca em alguns aspectos, ela era até mais fácil de implementar do que as outras. Mas a probabilidade de vitória era menor e o impacto financeiro também não era tão grande. Por isso, ela ficou em último lugar. Essa planilha, o que ela faz? Ela equilibra aspectos objetivos que vão te dizer o que priorizar nos seus testes. Mais uma vez, não use opiniões. Use os dados também para priorizar os seus testes. Essa planilha faz justamente isso. Se a gente está trabalhando com dados, por que não usar os dados até mesmo para priorizar os seus testes e chegar a testes mais efetivos e que vão trazer mais resultados para o seu negócio? Não é verdade? Assim a gente encerra a aula de priorização de testes e, na próxima aula, vamos falar da geração de soluções de conversão. Até lá!